Vamos lá para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 22. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que Ele venha nos salvar, nos curar, nos libertar em nome do Senhor Jesus. A solitude pela nossa vida. E disse aos discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. O que a gente tem visto? Pessoas apreensivas. O que mais pessoas me procuram? Porque está precisando de alimento, porque o filho está precisando de um calçado, o filho não está precisando de uma roupa. Muitas pessoas me procuram, gente, porque estão precisando de alguma coisa. Ontem eu estava conversando com o irmão Renato sobre isso. Irmão Renato, eu estava conversando sobre isso, que tem muita gente passando fome, tem muita criança andando com o sapato furado, tem muita criança precisando de roupa, tem muita família precisando de alimento. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando estava fazendo a obra, ele levava o evangelho, mas ele dava o pão, ele dava o peixe, ele repartia o pão. E ontem eu estava conversando com o irmão Renato sobre isso. Você pode ajudar alguém, você pode repartir o pão, você pode ajudar uma pessoa necessitada. Às vezes você está aí gastando dinheiro com coisa que não deve. Às vezes você está ajudando pessoas que têm trabalho, pessoas que podem trabalhar, pessoas que estão bem, mas tem tanta gente necessitada que você não tem coragem de ajudar, que você não tem coragem de repartir o pão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. E hoje, nesses tempos, então, tem muita gente preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir. Quantas mães estão preocupadas? Às vezes você está preocupado, você está aqui preocupado, mas você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar. Às vezes você está preocupado, mas não está faltando o teu alimento. Tu pode estar desempregado, mas o teu alimento, tem alguém na tua família que está te ajudando nesse momento difícil. Mas tem pessoas aí, gente, que não tem o que comer. Tem pessoas aí, gente, que passa o dia bebendo água. Tem crianças, gente, que passa o dia bebendo água para ver se engana a fome. Louvado seja Deus. E às vezes você está preocupado porque está com uma dor no pé, porque está com uma dor na perna, porque está com uma dor de cabeça. Às vezes você está preocupado com uma conta que ainda nem chegou, você está preocupado com o que vai vestir. Às vezes você está preocupado: meu Deus, a minha roupa está repetida, eu vou ter que com essa roupa para o templo. Eu só tenho essa roupa. Mas você tem roupa. Então, às vezes você está preocupado com essas coisas. Louvado seja Deus. E você tendo, mas você está preocupado. Sabia disso, gente? Os seres humanos é assim, eles têm as coisas, mas eles vivem preocupados. E o Senhor aqui, Jesus, estava falando sobre isso. Ele estava dizendo aqui: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, né? Mas é a vida do que o sustento. Mais é a vida do que o sustento. O que mais é a vida? Mais é a nossa alma. Mais é a vida com Deus. Às vezes tem pessoas aí que estão sem o alimento, mas estão numa vida com Deus. Às vezes as pessoas estão aí passando por lutas e dificuldades, mas a sua vida está com Deus. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele passou por uma vida que não foi fácil na terra, gente. Jesus passou por uma vida que não foi fácil. Ele foi traído, ele foi enganado, ele não foi aceito, ele não foi recebido. Chamaram ele de Beelzebul, chamaram ele de enganador, chamaram ele de falso profeta. Ele foi preso, ele foi açoitado, levaram ele para a cruz. Mas o Senhor era com ele, ele era o Filho de Deus. Deus estava nele e ele estava no Pai. Louvado. Então não é pela vida que vivemos que vai dizer se o Senhor está ou não conosco. Tem muita gente que acha que porque tem tudo, Deus está na sua vida.
Mas tem muita gente que acha, porque não tem nada, que Deus não está na sua vida. E não é assim, gente, não é. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não mostra que está na nossa vida, não é por causa que ele nos abençoa. Se fosse assim, a gente olhava para as pessoas do mundo, a gente vê que as pessoas do mundo têm mais facilidade, têm mais portas abertas, têm mais prosperidade do que os próprios da igreja. Dos que próprios da igreja. Se você olhar, você vai ver que as pessoas do mundo conseguem tantas conquistas que o povo da igreja quase não consegue. Louvado seja Deus engrandecido. Escute a palavra de Deus e ele está falando aqui. Mas a vida, mais é a vida do que o sustento. E o corpo mais do que o vestido, né? Então, às vezes você está preocupado com a roupa que tu vai vestir. Mas o que ele está dizendo que o corpo é mais importante do que a roupa que tu veste. Olha aí o que o Espírito Santo me lembrou. Às vezes tem pessoas condenando as outras pessoas por causa das suas vestes, né? Ah, mas olha a veste dessa irmã, olha a veste desse irmão, olha a veste não sei de quem, né? E o Senhor está dizendo, ei, o teu corpo vale muito mais do que as vestes. Olha aí, gente. Tá entendendo? A gente vê um povo que condena os outros pelas vestes, né? A gente vê um povo que fala das vestes dos outros. Ah, não tem roupa não sabe se vestir. Ainda tem gente que diz assim, ah, essa pessoa não sabe se vestir. As pessoas sempre estão preocupadas com o material e não em santificar o seu corpo. E não com o seu coração, e não com a sua vida espiritual, e não com o seu relacionamento com Deus, né? As pessoas estão sempre preocupadas com a sua aparência, com o seu exterior. Tem aparência de crente, tem aparência de que ora, tem aparência de quem prega, tem aparência de religioso, mas o coração é um sepulcro caiado. Então o Senhor está dizendo aqui, não te preocupa muito com o que comer, não. Não te preocupa muito com as tuas vestes, se é nova, se é velha, se está rasgada. Não te preocupa muito com isso, não. Mas te preocupa com tua alma, te preocupa com teu coração, né? Te preocupa com o templo do Espírito Santo. E ele estava aqui, ele continua a considerar os corvos, olha só, que nem semeiam, nem cego, nem tem dispensa. Os corvos, né, nem tem isso. E ele diz o quê? E Deus os alimenta. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Olha aí, gente. Ele está dizendo para nós que nós valemos mais do que as aves. A gente vê os seres humanos e a gente olha para as aves. A gente olha para os animais. Hoje a gente vê os seres humanos com o caráter que só o sangue do cordeiro. Hoje a gente vê os seres humanos, pelo amor de Deus, que você olha assim, meu Deus, essa pessoa não tem coração. Essa pessoa tem uma pedra no lugar do coração, né? Essa pessoa, o coração dele, pelo amor de Deus, é uma pedra, é um coração de ferro. É um coração duro. Mas mesmo Deus, conhecendo nossos corações, o que ele está dizendo aqui? Que a gente ainda vale muito mais do que os pássaros. Olha só, gente. Mas presta bem atenção que o Senhor estava falando aqui essa palavra para os discípulos, para os seus discípulos. Está entendendo? Então você que segue a Jesus, você que é esse discípulo, o que é discípulo? Aluno. Eu sou aluna do Mestre, você é aluno de Cristo, nós somos alunos de Cristo. Ele está dizendo para aqueles que os seguem, né? Ele estava falando aqui com seus discípulos, com seus seguidores, com aqueles que receberam Jesus no seu coração, com aqueles que caminharam com Jesus, que estavam aprendendo com Jesus. Eles estavam dizendo para eles, vocês valem muito mais do que as aves. O meu Pai sustenta as aves e vocês eles também vão sustentar. Louvado seja Deus. Olha a importância que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, olha a importância que nós temos, olha o valor que nós temos. Louvado seja Deus, você é importante para Cristo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você anda no caminho da verdade da vida, quando você quer aprender o Evangelho de Cristo, quer aprender os ensinamentos, né, da nova aliança, louvado seja Deus engrandecido. O que acontece? Ele diz que isso para nós. Considerai os corvos, que nem semeiam,
nem cegam, nem tem dispensa, não tem nem dispensa os corvos, nem, né? Nem celeiro. E Deus os alimenta, quanto mais vale vós do que as aves. Tá entendendo? E ele pergunta isso e ele continua, Jesus que está falando aqui. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Ele continua perguntando. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? E é assim, né, gente? Tem pessoas que não dão conta de uma mulher e está se enchendo de muitas mulheres. É um exemplo, gente. Tem pessoas que não dá conta nem do mínimo e tá querendo mais, né? Por exemplo, tem uma mulher tá reclamando da casa dela porque é pequena, né? Aí o que que acontece? Aí aquela mulher fala para o marido, a gente tem que ter uma casa maior, não sei o quê, mas às vezes ela nem observa que ela não está dando conta da limpeza, do sustento daquela casa. O marido já não consegue nem sustentar aquela casa, a manter lá, né, os cuidados da casa, mas aí a mulher está querendo uma casa maior. Então é isso, às vezes você não está dando conta de ter um filho, tem gente querendo ter mais filho, né? Tem gente que não consegue sustentar um filho, gente. E estão aí se enchendo de filhos. Não é verdade? Tem gente, às vezes, que diz assim, reclama, eu não tenho nenhum filho. E quantas mães estão chorando porque tiveram filho? E quantas mães estão em depressão e sofrendo porque tiveram seus filhos? Né? Mas tem gente assim, não, eu tenho um filho, quero mais. Tá difícil para te sustentar um filho, imagine tu tendo mais, né? É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Se você não dá conta do que você tem aí tu tá pedindo mais coisa para tua vida, gente. Eu sempre falo, Senhor, eu sempre quero uma casa, um lugar para morar que eu possa dar conta da limpeza, que eu possa dar, eu não gosto de muitas coisas não, gente, porque eu sei que eu vou ter mais trabalho para limpar. Eu só gosto de básico na minha vida. Por quê? Porque se eu não dou conta do mínimo, imagine eu tendo mais. Tá entendendo? Às vezes você não consegue viver com pouco, tu não vai conseguir viver com muito. Sabe por quê? Porque o pouco, tu tá dizendo que tá faltando. Aí Deus te coloca no muito, tu vai dizer que vai estar faltando mais ainda. Tá entendendo? Então é isso, gente. Se a gente não sabe viver com o que tem, Deus pode dar o que der para nós, que a gente vai continuar sem saber viver o que tem. Tem pessoas que dizem assim, eu queria um carro, Deus dá um carro. Quando tá com um carro, aí quer vender para querer outro carro. Aí quando tá com um carro, não dá valor no carro, não cuida no carro, destrói o carro. Aí é isso que o Senhor está dizendo, tu não cuida nem do mínimo que tu tem e tu tá querendo mais. Tem pessoas que não têm condições de manter um carro caríssimo. Mas o que que ela faz? Para ela se amostrar, ela compra um carro caríssimo. Mas aí as peças daquele carro é uma fortuna. O conserto daquele carro é uma fortuna. A manutenção do carro é uma fortuna. Mas você quis um carro além daquilo que tu pode sustentar o carro. Tá entendendo? Então tem gente assim que faz uma estrutura, um plano de família, de ter tantos filhos e não consegue sustentar nenhum filho. Se tem 10 na casa, todos têm que trabalhar. No tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? Mas aí as pessoas não conseguem ter esse entendimento e o que que acontece? Está querendo cuidar de coisas que elas não conseguem nem cuidar do que tem. Às vezes, que nem um homem não consegue cuidar de uma mulher, aí está querendo mais mulher. Não consegue sustentar a sua família muitas das vezes. Por quê? Porque a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido. Não é verdade? Quantos homens que estão vivendo na vida errada aí, com outras famílias, mas a mulher, a esposa, está lá trabalhando para ajudar ele. Não consegue nem manter aquela esposa dele, mas está lá com outras famílias, querendo outro relacionamento, tá entendendo? Ou vice-versa, né? A mulher não dá conta nem da sua casa e ainda quer arrumar outro, ou não consegue nem amar o seu marido.
Não consegue nem amar o seu marido em verdade e está ainda querendo um relacionamento com outro homem. É simples assim, gente. Se você não consegue amar o teu esposo que tu tem, tu acha que tu vai colocar um outro homem na tua vida e tu vai conseguir amar o teu esposo e amar esse outro homem? Não vai, tu vai amar um e enganar o outro. E na verdade vai estar enganando é os dois, né? Porque não existe amar o esposo e estar traindo o esposo. Eita, que Jesus está pegando gente aqui, né? De repente o Espírito Santo vai mudando o assunto e vai fazendo falar aquilo que ele conhece, que ele vê, que ele sabe que está no coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor, ele vem sempre nos ensinar, gente. Ele está aqui nos ensinando. Louvado seja Deus. E ele diz: qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estrutura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Então é assim, você não dá conta de uma casa pequena, aí tu quer uma casa grande. Você não consegue sustentar 2 filhos, aí tu já tá querendo outro filho. Tu não tem nem cuidado, né? Tu não tem nem cuidado para que não tenha outra criança. Aí tu faz de qualquer jeito, sem prevenir, para matar teu desejo. Aí lá vem mais um filho. O que que acontece? Enche de dívida, as crianças passam fome, às vezes abandona as crianças, às vezes abandona a mulher, porque tem um monte de filho para sustentar. Não é assim? É assim que a gente tem visto muito. É assim que a gente tem visto crianças sofrendo, famílias sofrendo. É assim que a gente tem visto pessoas que não conseguem cuidar do pouco e estão pedindo muito para a sua vida e estão querendo mais para a sua vida. Então, louvado seja Deus, nós temos a medida certa para a nossa vida. O que você tem é aquilo que o Senhor sabe que você pode cuidar, que você pode suportar. Às vezes você não está aguentando a tua família. Imagine tu querer mais coisas para tu ter responsabilidade na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecendo. Às vezes tu está achando que a tua vida não está boa. Às vezes você está achando, não, ainda falta mais. Mas o Senhor, presta atenção que tu não está cuidando nem do que tu tem e tu está querendo ainda coisas maiores para a tua vida. Então Deus, ele sabe muito bem o que tem para nos dar. O que nós podemos suportar. O que nós podemos, louvado seja Deus, honrar, cumprir, cuidar, amar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sustentar, não é verdade? E ele vai e diz aqui: pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansioso pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem. Os lírios crescem. Ele compara, né, a nossa vida, o exemplo, né, ele dá como exemplo o lírio. Olha só, não trabalho, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, com toda a riqueza que Salomão tinha, ele fala aqui que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deles. Então, olha aqui a diferença de um lírio, né? Onde o lírio é criado, onde o lírio cresce, e ele compara a vida de Salomão com toda a glória, com toda a riqueza, com toda a sabedoria que ele tinha. Ele não se comparava à simplicidade do lírio, aonde o lírio estava crescendo, se formando, brilhando, aparecendo. Tá entendendo, gente? Então não é o dinheiro. Então não é a riqueza. Então não é os bens materiais. Louvado seja Deus engrandecido. O dinheiro nos ajuda a viver, nos ajuda a manter, nos ajuda na necessidade, mas ele não pode ser a prioridade na nossa vida. Ele não pode nos salvar. O dinheiro não salva ninguém. O dinheiro, ele pode comprar a tua roupa, pode comprar a tua alimentação, pode manter a tua casa, pode comprar o teu medicamento, pode comprar pode pagar as tuas contas. O dinheiro é necessário, mas ele não é mais necessário do que tu ter sabedoria, que tu ter tua salvação, do que tu ter amor para dar para teus filhos, amor para dar para teu esposo, para tua esposa, que tu ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, porque ele não é mais importante. Ele não pode comprar amor, gente. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra salvação, o dinheiro não compra caráter, ele corrompe esse caráter. O dinheiro corrompe esse caráter, né? Se você prestar atenção, o próprio Salomão, com toda a riqueza, o caráter dele foi corrompido.
ele foi adorar outros deuses. Não foi isso? O próprio Salomão, com toda a sabedoria que ele pediu de Deus para governar aquele povo, preste atenção, era para governar aquele povo, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a glória que ele tinha. Se você estudar Eclesiastes, o próprio Salomão fala que ele chega na idade que nem um senhor de 60 anos que estava aqui, que ele chegou na idade, está no arrependimento, está com o diagnóstico que a sua vida não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito, mas estava agora com entendimento, que tudo que ele viveu, ele estava no tempo do arrependimento. Com 60 anos, aqui ele estava aqui na live, não sei se ele já saiu, falando o testemunho dele, falando do trabalho da oração, que falou com ele, que alegrou o coração dele, que mudou a vida dele, que ele hoje tem o entendimento da salvação. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a glória de Salomão, toda a riqueza, mas aquela riqueza, toda a glória de sabedoria humana que ele queria para dirigir a vida do povo, para governar o povo, né? O que aconteceu? Ele se corrompeu. Ele foi adorar outros deuses por causa das mulheres que ele estava envolvido, com as mulheres que ele se envolveu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, aqui continuamos. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O problema é a nossa fé, gente. O problema é a nossa fé. O inimigo, ele quer acabar com a nossa fé. O inimigo, ele quer roubar a nossa fé. O inimigo, ele quer abalar a nossa fé. O inimigo, ele quer, sempre ele está trabalhando para nos abater na fé. Ele quer que a gente perca a fé. Não, Deus me prometeu. Não, eu creio em Deus, eu vou ser salvo por Deus. O que agrada a Deus é a sinceridade. O que agrada a Deus é a sinceridade, meu irmão. Se você não for sincero, você pode ser ignorante. Mas você diz, olha, eu sou assim, eu sou ignorante. Mas Deus se agrada porque você está falando a verdade. O que agrada a Deus é nós sermos verdadeiros. Não é esse negócio de aparentar para os outros uma coisa que nós não somos. Deus abomina isso, abomina. O que agrada a Deus é você ser quem você é, reconhecendo quem você é e sabendo que Deus pode nos mudar. Isso que agrada a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então eu estava vendo aquela situação, gente, eu estava dizendo, meu Deus, parece que não tem jeito de mudança naquela vida. Não é assim? Às vezes você olha para alguém que você está orando, você olha para aquela pessoa e você diz, meu Deus, não tem jeito, essa pessoa não te quer, essa pessoa está presa, né? Quantas mães oram pelos seus filhos? Quantas mães jejuam pelos seus filhos? Quantas mulheres estão orando, jejuando pelo seu esposo e você não vê mudança? Quantos homens estão orando, jejuando pela sua esposa? Que assim eu creio, né? Louvado seja Deus, engrandecido. E você não vê mudança na tua esposa, você não vê mudança no teu filho, você não vê mudança ali pelas pessoas que você está orando, pelo teu irmão, né? Olha quantos anos eu oro pelo meu irmão, gente. Quantos anos eu oro pelo irmão? A minha vida que Deus me resgatou, eu tenho orado pelo meu irmão. Louvado seja Deus. E ele continua no vício, ele continua na rua, ele continua na vida, naquela vida ali, escravo, aprisionado. Então isso, né, vem para querer nos abater a nossa fé. Senhor, tu não ouve minha oração? Senhor, tu não me responde? Senhor, tu não vai fazer? Senhor, o que está acontecendo que a gente não vê mudança nessa vida? Mas aí é que está, gente. Tem pessoas que não vão ser libertas na terra, mas serão salvas por Cristo. Lembra lá do ladrão? O ladrão era aquele que ele não mudou o caráter dele, ele não deixou de ser ladrão. Ele chegou na cruz como um ladrão, como um malfeitor, como um assassino. Ele estava lá naquela cruz, pagando pelos seus pecados, né, pelos seus erros. Estava ali cumprindo, porque ele tinha sido homicida. Jesus não, Jesus estava pagando pelos nossos pecados. Jesus, ele estava lá inocente naquela crucificação. Mas o que foi que aconteceu? Aquele ladrão, naquele momento ele viu que o Senhor é justo, que o Senhor não tinha condenação sobre ele e que ele sim merecia estar lá
Não foi isso que o ladrão disse? Que ele sim merecia estar lá, estava certo ele estar lá. Então, naquele momento, ele reconhecia que ele era o errado, mas que Jesus não era o errado. Então, é nesse momento que a gente reconhece os nossos erros, é que a salvação chega na nossa vida. Então tem muita gente que vai ser que nem esse ladrão. Você não vai ver a libertação dessa pessoa, mas ela vai reconhecer, não, eu estou errado. A vida que eu vivi foi culpa minha, foi falha minha, foi escolha minha, foi erro meu. Mas eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que o que eu estou vivendo é colheita, é erro, é por causa da minha desobediência, é por causa que eu não ouvi meus pais, é por causa que eu não ouvi minha esposa, porque não ouvi meu esposo, é por causa que eu não ouvi aqueles que pregavam a palavra, mas eu estou aqui reconhecendo. E o que acontece? Serão salvos, entendeu? Louvado seja Deus e graças a Deus. Então era assim, eu estava vendo tudo isso, eu digo, não, Senhor, tu prometeu a salvação. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai salvar no último fôlego de vida, como era o último fôlego de vida daquele ladrão. Era o último momento que ele tinha. Louvado seja Deus. É interessante que até na cruz, Jesus, ele ganhou uma alma para o reino do céu. Até na cruz, louvado seja Deus, às vezes você... Quantas mães, gente, quantas mães que eu conheço que seus filhos morreram no vício, que seus filhos morreram no cárcere, que seus filhos morreram em condições que elas achavam que eles iam ser pregadores, que eles iam ser servos de Deus, que eles iriam ser libertos, libertos na terra. Mas o que aconteceu? Foi preciso ir para o cárcere, mas lá no cárcere se arrependeu, reconheceu o erro e morreram dentro do cárcere, tá entendendo? Mas foram salvos. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Quantas pessoas, quantos jovens que estão na vida errada e acontece alguma coisa e Deus dá uma oportunidade da sua vida não ser ceifada, e aí ele vai para o hospital, ele fica lá internado, né, vivendo lá aquele momento, mas naquele momento chega alguém, fala de Jesus para aquela vida e ele reconhece naquela dor que ele errou, que ele não obedeceu ao pai, que ele não obedeceu à mãe, que ele não quis dar ouvido à palavra de Deus, que ele não quis dar, ele quis viver uma vida errada. Ele tem um entendimento. Eu estou sofrendo aqui por causa dos meus erros, porque eu fui essa pessoa mal. Então lá naquele arrependimento, o que está acontecendo? O Senhor está resgatando a alma dele. E o que ele faz? Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa. Se puderes, me salva. Como o ladrão falou. Não foi isso? Me salva. Me salva. E aí o que acontece? Aquela pessoa é salva. Aquela pessoa é salva. Então a gente tem que entender, gente, muitas das vezes você está aí triste, depressivo, porque tu quer ver o teu filho como um pastor, tu quer ver a tua filha na igreja, louvando, adorando, teu filho está no vício, teu filho está no caminho errado, tua filha, teu marido, sei quem da tua família que está, mas aí a gente tem que entender, louvado seja Deus, que o importante é que sejam salvos, porque nem todos servirão a Deus aqui na terra, mas tem muitos que serão salvos, porque por causa do arrependimento, por causa do arrependimento, louvado seja Deus. E tem mães em depressões, tem mães aí sofrendo, tem famílias sofrendo porque não vê a mudança daquele filho, queria ver ele no altar, queria ver ele pregando, eu queria que meu filho fosse que nem o filho da irmã que está pregando, louvado, não queira não que teu filho seja que nem ninguém, queira que teu filho seja salvo, louvado seja Deus engrandecido. Porque muitas das vezes tu está pedindo para Deus, Senhor, eu quero que meu filho seja um pastor. Louvado seja Deus. Meu filho, Senhor, eu quero que meu filho seja missionário, eu quero que meu filho seja um obreiro. Quantos obreiros, gente, são obreiros fraudulentos? Quantos pastores são lobos em pele de cordeiro? Muitas das vezes você não sabe nem o que está pedindo, você tem que pedir o quê? Senhor, que meu filho, que minha filha seja teu servo, seja tua serva, seja salvos, louvado seja Deus engrandecido. Porque tem um povo que só olha para status, que tem povo que fica pedindo coisas que, pelo amor de Deus, louvado seja Deus, teu filho não suporta nem para ser salvo. Imagine para ser um pastor, imagine para ser um missionário, imagine para ser alguém que é um trabalhador de Deus. Gente, o trabalhador de Deus, já está dizendo, é trabalho, não é brincadeira.
É trabalho, gente. Já está dizendo, trabalhador de Deus. Tem que trabalhar para Deus. Tem que ter vida de oração, tem que ter vida de jejum, tem que ter vida de consagração, tem que ter santificação, tem que levar o evangelho, tem que visitar enfermos, tem que trabalhar. É trabalhador, é servo. Servos e servas de Deus. Renúncia da sua própria vida. É sacrifício. O trabalho não é sacrifício, é sacrifício. Você acorda de madrugada com sacrifício, querendo dormir, mas tem que trabalhar para sustentar teus filhos. Trabalhador. Louvado seja Deus, engrandecido. Aí às vezes tu tá querendo dar um trabalho para o teu filho de ser um pastor. Pelo amor de Deus, louvado seja Deus, não peça aquilo que teu filho não pode carregar. Não peça aquilo que teu filho não está preparado para receber. Ele não consegue nem receber para ser salvo. Imagine para ser esse trabalhador de Deus. Então, nas coisas de Deus, tudo é perfeito, gente. Nunca peça para ninguém da tua família ser um pastor, ser uma missionária, ser não sei quem. Peça para ser servos, servas de Deus, ser adoradores de Deus. Peça somente para o Senhor salvar, salvar. E quantas mães tristes, ai, queria que meu filho fosse pastor. Tu não sabe nem como é que é a vida desse pastor. Se verdadeiramente é um pastor de Deus, que hoje, né, é muito fácil pagar uma credencial. Hoje é muito fácil, gente, fazer uma teologia. Mostra na Bíblia onde que Jesus fez teologia. Quem foi que fez teologia? Fala para mim na Bíblia. Quem foi? Gamaliel, não foi? Quem foi que fez teologia? A teologia é bíblica, gente. Quem foi que fez a teologia? Mas Jesus fez a teologia? Jesus, ele surpreendeu os teólogos. Jesus surpreendeu todo aquele que foi constituído como mestre, né? Ele foi lá com Nicodemos, bateu de frente com Nicodemos. Ensinou Nicodemos, tá entendendo? Nicodemos, gente, doutorado na palavra. Nicodemos era mestre na palavra. O próprio Jesus disse para ele, tu és mestre e não sabes isso? Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus. Mães que estão aí pedindo de Deus aquilo que Deus sabe que teu filho não pode suportar. Então apenas peça para Jesus salvar o teu filho. Para Jesus alegrar teu coração com o teu filho. Não fica olhando para os filhos dos outros e querendo que teus filhos sejam igual ao filho dos outros. Porque você não sabe verdadeiramente se aquela pessoa é o que diz. Se verdadeiramente aquela pessoa é o que está falando. Você não sabe, você não conhece corações e intenções. O que você tem que pedir é os planos de Deus para a tua família. É a vontade de Deus para a tua família. É o que Deus quer. Se Ele quer levantar ele como um trabalhador dele, vai levantar. Mas se Deus querer só salvar, Ele vai salvar. E o importante para a nossa vida, o que é? A salvação, gente. É a salvação. O próprio Espírito Santo fala para nós que nós não recebemos porque pedimos mal. Quantas mães estão pedindo, Senhor, eu quero um filho pastor. Não peça isso, não. Pelo amor de Deus, peça somente para Jesus salvar o teu filho. Peça para Jesus, Senhor, que ele seja teu servo, que a minha filha seja tua serva. Só peça isso, pelo amor de Deus. Não fique pedindo aquilo que teu filho não vai suportar, aquilo que teu filho não vai aguentar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Deus Altíssimo e Deus Poderoso. E aqui ele diz, não pergunteis, pois, que é a vez de comer? Não pergunteis, pois, o que é a vez de comer? Ou que é a vez de beber? E não andeis inquietos. A gente vê as pessoas inquietas, né, gente? Ri da boca para fora, mas o coração tá chorando, a alma tá gritando. Às vezes você tá ali rindo, mas ninguém sabe como é que teu coração está. Você está inquieto, você está preocupado com dívidas, você está preocupado com o filho que está na droga, você está preocupado com alguém que está doente, você está preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer. Você está inquieto, preocupado. E é isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque não pergunteis, pois vós, que é a vez de comer, o que é a vez de beber, e não andeis inquietos, que foi o que ele fez no início da mensagem aqui. E ele diz assim, porque as gentes do mundo buscam todas as coisas,
todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mentir delas. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que Ele tem para nos dar. Se é aquilo que nós temos, gente, é o bastante que Ele sabe que a gente vai poder honrar e cumprir. Então, se Ele ainda não te deu mais do que tu está pedindo, é porque você ainda não está preparado para receber esse mais. É porque você não está preparado para aquilo que você está pedindo. Louvado. E às vezes é porque você não está dando conta nem do que você tem. E você está pedindo aquilo que você não pode dar conta. Louvado seja Deus. Deus que nos conhece, gente. Deus nos conhece. Deus, ele não vai colocar fardo pesado que você não pode aguentar. Deus, ele não vai colocar as coisas na tua vida que ele sabe que você não vai cumprir, que você não vai cuidar, que você não vai fazer. Você não consegue nem cumprir os mandamentos de Deus. Quando ele pegou e resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui: não temas, né? Porque buscai antes. Olha o que ele diz para nós. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual as coisas? O alimento, a veste. Tá entendendo? Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, buscarmos a palavra de Deus. O que é o reino de Deus? A nossa salvação. Se nós buscarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos primeiro pela nossa vida espiritual, pelo nosso relacionamento com Deus, pela nossa intimidade com Deus, pela nossa vida no reino de Deus, na vontade de Deus, em agradar a Deus, Deus colocar acima, Deus tem que ser acima de tudo aquilo que eu desejo, de tudo aquilo que eu quero, de todos os meus projetos e meus sonhos. E Deus está acima. Se nós colocarmos Ele acima de nossa vida, Ele não vai deixar faltar até o alimento, Ele não vai deixar faltar as tuas vestes. E a gente vê um povo que está sem veste, um povo que está aí sem alimento. Por quê? Porque não tem colocado Deus, não tem buscado o reino de Deus. A gente vê muitos países que adoram outros deuses estão lá na miséria, na fome, sendo destruído. Um tempo desse agora, uns dias desse, teve um terremoto que foi exterminado não sei quantas pessoas, numa nação aí. Essa nação perseguidores de crente. Essa nação são perseguidores de cristão. Essa nação não aceitam Cristo lá. São poucos os que estão lá que são cristãos. E o que aconteceu foi exterminado. Por causa de quê? Por causa que eles mesmos não buscaram primeiro o reino de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele está nos ensinando aqui. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, não vai faltar teu alimento, não vai faltar tuas vestes. Quando eu cheguei aqui no sul, gente, eu vim só com uma roupa de frio, mas eu ganhei roupas de frio. Até hoje eu ganho. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei roupas de frio. Eu falo para Deus: Senhor, eu tenho tanta roupa agora de frio, né? Que eu ganhei as roupas de frio. Eu cheguei aqui somente com uma roupa de frio, gente. Com duas roupas para dormir de frio. Cheguei aqui sem lençol de frio. Não tinha nem cama. Tá entendendo? Tinha que dormir no sofá. Louvado seja Deus. Ontem eu estava lembrando, meu Deus, eu sofri muito quando eu cheguei aqui com frio, gente. Sofri demais. Hoje não. Ontem estava o quê? 17 graus. Meu Deus, gostoso. Eu digo: Deus, como é que o Senhor faz, né? O Senhor faz o nosso corpo se acostumar com o clima. O Senhor nos prepara para tudo. Então eu passei 1 mês, 2 meses aqui, foi difícil. Pelo amor de Cristo. Hoje não, o frio é gostoso. Estou acostumado com o clima, com a temperatura. Meu Deus do céu, louvado seja Deus. É assim, tá entendendo? A gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele prepara. Ele prepara o que a gente precisa, o que nós vamos comer. Ele prepara. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Aí Ele diz: para com essa ansiedade. Tu está na minha vida, tu está nas minhas mãos. Tu estás sobre o meu cuidado. Tu vale muito mais do que do que as aves. Ele disse aqui para nós. Então, o que ele está dizendo? Que ele tem. Por que nós valemos mais do que as aves? Porque ele sabe
que as aves, elas se alimentam de frutas. As aves, elas não se preocupam em ter uma casa para construir. As aves não se preocupam em comprar alimento, né? Então, o Senhor, as aves não se preocupam em comprar roupas. Tá entendendo, louvado? É por isso que ele está dizendo, vocês valem mais do que elas, porque eu sei a necessidade de vocês, louvado seja Deus engrandecido. O Senhor não sabe que as aves estão felizes com o que tem, né? Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Buscai então, porque agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis miste delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vendei o que tendes e dai esmolas. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, e tesouro nos céus. Quem é que quer ter tesouro no céu, gente? As pessoas estão preocupadas em ter tesouro na terra. As pessoas estão preocupadas com as conquistas da terra. Entendam, não é que você não vá ter as suas conquistas, mas é que você não se preocupe com os tesouros da terra, com as conquistas da terra. Sabe por quê? Porque quando tu morrer, tu não vai levar nada. Quando eu morrer, eu não vou levar nada. Então a gente só precisa ter aquilo que é necessário, porque depois a gente vai morrer e não vai levar. Tá entendendo, gente? Estamos entendendo? Às vezes você tá aí, tem não sei quantos trabalhos, não tem tempo para tua família, mas tá aí com um monte de casa, um monte de carro, um monte de roupa. Quando o Senhor tirar o fôlego de vida, tu não vai levar tudo. Tu não vai levar nada. Vai levar nada, nada, nada. Aí tu passou a tua vida toda se preocupado em acumular esses tesouros. Para quê? Para te não levar contigo. Então o Senhor está falando aqui, ó. Vendei o que tendes e dai esmolas. Então ajuda as pessoas, você que pode, ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda, gente. Tem muita gente precisando de ajuda, muita criança, muita idosa precisando de ajuda. Muitas viúvas, muitos órfãos precisando de ajuda. E ele está falando aqui, vós, bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus, tesouros no céu que nunca acaba. Nós temos um tesouro. Você não tem que se preocupar em ter um tesouro na terra, porque nós temos o tesouro do céu. Nós temos apenas que viver, como eu digo para Deus, Senhor, apenas estou sobrevivendo nessa terra. Eu sou sobrevivente, né? Eu estou falando de mim, eu sou sobrevivente. Então eu não quero tesouro, eu não quero mais do que aquilo que eu não posso cuidar na minha vida. Louvado seja Deus engrandecido. Então ele fala aqui, tesouro nos céus que nunca cabe e onde não chega ladrão e traça não rói, né? Quero ver o ladrão roubar o tesouro do céu. Ele rouba aqui no mundo, né? Ele rouba a casa, rouba o telefone, rouba... O ladrão ele rouba aqui na terra, mas no céu eu quero ver se ele rouba. Se ele for querer roubar, primeiro que se ele não, nem no céu ele não entra, se ele for querer como um ladrão. Ele tem que se arrepender, não é verdade? Lembra lá do ladrão que foi salvo na cruz? Tá entendendo? E cadê que ele conseguiu roubar Jesus na cruz? Ele não conseguiu roubar Jesus na cruz. Ele se arrependeu. Olha aí, né? Aquele ladrão que... É interessante, gente. Olha o que o Senhor colocou no meu coração. Aquele ladrão, né? Aquele malfeitor que vivia roubando para ter tesouro, para ter as coisas, para ter dinheiro. Ele acabou tendo um tesouro no céu. Parece injusto isso, não parece? Como é que pode, né? Parece injusto. Mas qual é o tesouro do céu? A salvação. E aí você pode dizer assim, mas isso é injusto. Mas lembra que antes dele ter o entendimento da salvação, dele pedir para estar com Jesus, ele estava sendo crucificado, aquele ladrão. Ele estava tendo a colheita dos erros dele, que ele mesmo disse. Ele disse para o outro, né? Nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas ele não. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus engrandecido. O ladrão tem o direito da salvação, mas ele tem a colheita dele. Ele tinha sido preso,
Ele tinha sido torturado, ele tinha sido espancado e ele estava lá crucificado na cruz. Por causa do quê? Por causa das suas práticas erradas. Ele estava lá naquela cruz. Tá entendendo? Então não foi injusto, porque ele pagou ali pelos seus erros. Ele pagou ali por tudo, pela crucificação, pela prisão e pela condenação de morte do corpo, né? Só que a alma foi salva. Tá entendendo, gente? Deus não é injusto. Deus não é injusto, gente. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Mas tem uma coisa, Deus é justo. Ninguém, gente, não adianta, tem colheita para nossas coisas erradas, principalmente para aqueles que conhecem a palavra, que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos. Ah, tem uma colheita para nós, gente. Tem uma colheita. Por quê? Porque hoje, se pecarmos, é com o entendimento que estamos pecando. Quando nós éramos ignorantes, era outra história, né? O Senhor perdoa a nossa ignorância. Mas o Senhor, ele faz justiça por aquele que sabe que não é para fazer e está fazendo o errado. Louvado seja Deus engrandecido. Deus é amor, mas é justiça. Você acha que ele perdoou o ladrão, mas o ladrão não pagou pelos pecados dele? Pagou. Ele estava lá na cruz, ele foi preso, ele foi crucificado. Ele perdeu a vida por causa da sua vida errada, ele perdeu a vida do corpo. Só que naquele momento a alma foi salva. Entendeu? Deus é justo. A justiça é de Deus. Buscai antes o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha que maravilha, né? Aí ele diz para nós, não temas, porque o nosso Pai agradou a dar o reino dele para nós. Agora, imagine, nós pecadores errados, assim nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Se nós, né, recebemos Jesus e nos arrependemos dos nossos erros, o reino de Deus é meu e seu. Olha que maravilha, gente. Tem um tesouro para mim, tem um tesouro para você, que o ladrão não vai roubar. Você não vai precisar de segurança. Você já viu aqueles famosos que andam cheios de segurança para que não sejam roubados? Pois é. Nós vamos ter o nosso tesouro e nós não vamos andar com segurança não, sabe por quê? Porque não vai ter ninguém de práticas erradas no céu. Porque no céu só vai entrar aqueles que se arrependeram, aqueles que se lavaram pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram transformados, louvado seja Deus e engrandecido, santificado, purificado, só vai entrar no céu aqueles que têm o coração puro, que se arrependeu dos seus pecados. Aquele ladrão lá condenado, que foi condenado, né, que era odiado, mas ele se arrependeu naquele momento do seu que ele estava pagando por todos os seus erros e foi salvo. Tá entendendo? Vendei, e aí ele diz: vendei o que tendes e dai esmola, fazer para vós bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Agora pergunto para você e responda para você. Aonde que está o teu tesouro? É a tua casa? O que é o tesouro? É algo de valor, né? É aquilo que é muito importante para você. O tesouro representa isso. Aonde que está o teu coração? Nos teus filhos? Na tua casa? Na tua empresa? No teu marido? Na tua esposa? Onde que está o teu coração? No dinheiro? Onde que está o teu coração? Ele está falando aqui. Aonde estiver o vosso tesouro, aonde estar, o que você quer, né? Aquilo que é mais importante para a tua vida. Os meus filhos é mais importante para a tua vida. Então, o teu coração está nos teus filhos. O teu coração não está em Deus. Ah, a minha empresa é mais importante. Se eu perder minha empresa, tem gente que diz que vai tirar até a vida, a própria vida. Então, o teu tesouro está na tua empresa, o teu coração está na tua empresa. Ah, se teu marido te abandonar, acabou tua vida. Então, teu coração estava no teu marido.
Tá entendendo? Louvado seja Deus. O nosso coração não pode estar, louvado seja Deus, nessas coisas. O nosso coração tem que estar em Deus. Nem nos nossos filhos, nem na nossa família não pode estar. O nosso coração tem que estar em Deus. Em Deus. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da tua família, se o seu coração está em Deus. Se o teu coração está em Deus, ele vai cuidar de toda a tua família. Por quê? Porque o teu coração está nele. Louvado seja Deus, porque tem gente que o coração está nos filhos. Não mexe com o meu filho, não toca no meu filho. O teu coração dá a vida pelo filho, né? Tá perdendo a vida, tá perdendo a saúde por causa do filho, porque teu coração está nesse filho, mas teu coração não está em Deus. E o nosso coração tem que estar em Deus, porque se o nosso coração está em Deus, nós temos o reino do céu. Nós temos o tesouro garantido para nós. E ele vai cuidar da tua família. Louvado seja Deus, porque o teu coração está nele. Entendemos? Recebemos essa palavra. Se o nosso coração estiver em Deus, ele vai cuidar de nós e vai cuidar da nossa família. Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque o Senhor é a prioridade na tua vida. Porque o Senhor é o primeiro lugar na tua vida. Porque o Senhor está em primeiro lugar no teu coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. Você ama o Senhor acima do teu esposo, da tua esposa. Amar não é abandonar. Amar não é desprezar. Amar fala de amor, entendeu? Louvado seja Deus, porque as pessoas acham que amar o Senhor é você não amar mais teus filhos. Não é isso, pelo amor de Deus. Amar a Deus, mas acima dos teus filhos, da tua esposa, do teu carro, do teu dinheiro, da tua empresa, de todas as coisas, acima de nós mesmos, né? Acima de nós mesmos. Que o nosso coração esteja em Deus, que o nosso coração esteja no reino do céu e não no reino da terra, porque o mundo já está acabando, né, gente? O mundo está acabando.